Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Andréia Luz, estou aqui com vocês na Sensorial FM com o programa Mulheres. Hoje eu estou com duas convidadas no programa, a Vitória e a Ana Júlia. Meninas, quem são vocês? Meu nome é Vitória, eu tenho 20 anos e eu sou graduanda em fisioterapia na Universidade Federal de São Paulo. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 18 anos, eu sou graduanda de psicologia na Universidade Federal de São Paulo. Algumas semanas atrás, nós tivemos aqui uma conselheira tutelar que falou sobre a diversidade, os preconceitos, né, enfrentados pelas famílias, pelos jovens, a falta de informação, de cultura, religião e todos os conflitos que esses jovens estão sofrendo. Nós tivemos também um trans que trouxe aqui a história dele, de todo o preconceito sofrido aí pela sociedade e a família. Então hoje eu vou conversar com vocês. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: como vocês se descobriram lésbicas? Júlia, por favor. Então, essa pergunta é muito recorrente, né? Mas então eu deixo outra pergunta pra vocês, héteros. Como vocês se descobriram héteros? É igual, sabe? É igual. Não tem um grande segredo, uma grande revelação, não vem uma fada madrinha, não acontece nada. É igual com héteros, a mesma coisa. Só que você não gosta de sexo oposto, você gosta do mesmo. É exatamente a mesma coisa. Não tem nenhuma grande revelação, nenhum grande acontecimento. Apenas é o que é. E você, Vitória? Eu acho que tem a questão também que a gente já cresce sabendo que a gente gosta do sexo oposto. Então, tipo, é uma coisa que tá imposta pra gente, é natural. E quando você se descobre, entre aspas, né, homossexual, você cai todo por terra, né? Essa ideia de que parece querendo ou não, pra gente é um mundo novo. A gente fica confuso, a gente, né? Então, pra mim, eu acho que foi natural, foi que nem ela disse, foi uma coisa natural também, porque eu me aceitei muito, coisa que às vezes não acontece com outras pessoas, mas eu me aceitei muito, mas foi uma coisa gradual, sabe? Até abandonar a heteronormatividade foi tipo uma coisa gradual. Então, eu acho que é um processo. Acho que pra todo mundo acaba sendo um processo. Então, pra mim foi assim. Existe essa coisa da heteronormatividade. Existem pessoas que crescem, principalmente pessoas mais velhas, hoje em dia nem tanto, que crescem acreditando que são héteros porque é o que é apresentado, é o que é apresentado para pessoas. Geralmente pessoas que têm uma família mais livre ou que têm um conhecimento maior percebem muito novas, muito crianças, sabe? Mas quem não tem conhecimento de que existem pessoas gays, acaba, tipo assim, não sabendo que é uma possibilidade, acaba achando que é igual a todo mundo, e às vezes até fingindo gostar de coisas que não gostam. Então existem pessoas que se assumem mais velhas, existem pessoas que percebem que gostam do mesmo sexo, e pela heteronormatividade, por achar que é natural gostar do sexo oposto, elas já automaticamente se assumem bissexuais, sem nem considerar a possibilidade de não serem bis, de serem gays. Nem todo mundo, né? Existem pessoas realmente bissexuais, mas às vezes acontece, né? E aí, aos poucos, a pessoa vai se assumindo e vai entendendo, na verdade, entendendo. É mais uma questão de se entender. Você acredita que existem pessoas que vivem a vida sem saber que não são héteros? Com certeza. Existem mulheres, tem vários casos já que saíram na mídia de mulheres idosas, homens idosos, que se assumiram gays depois de velhos mesmo, depois dos 60 anos, porque eles não sabiam, porque quando eles tiveram conhecimento de que aquilo era uma possibilidade, eles entenderam, sabe? Porque que eles sempre foram infelizes, o porquê que eles nunca gostaram, sabe? Existem pessoas mais velhas que acham que simplesmente não gostam de nada, até que elas percebem que elas gostam, mas elas só não sabiam. É que eu acho que eles se descobrem, tipo, tão tarde por conta da liberdade que agora eles têm, que antes talvez não teriam, sei lá, vivendo com os pais ou dentro de uma religião. Então, por isso que às vezes demora tanto pra pessoa pensar assim, nossa, então é isso, sabe? Bem, vocês não tiveram grandes problemas para se assumir com a família, né?
Graças a Deus aí, mas me fala uma coisa, vocês conhecem amigos da idade de vocês que tiveram muito problema com a família? Como que vocês veem essa questão? Como a conselheira nos disse, existem jovens que chegam lá já num nível muito hard, né? Já querendo tirar a vida, inclusive. Alguns são problemas religiosos e outros não. É cultura mesmo, tipo, o que o outro vai pensar, o que os familiares vão falar, o que os vizinhos vão falar. Como vocês veem esse posicionamento? Bom, dentro da minha casa, a gente nunca teve preconceitos em relação a isso, nem nada. Mas na minha família em si, eu tinha um primo, né? Eu não tinha muito contato com ele, mas ele acabou tirando a própria vida, não por ser gay, mas justamente por conta do preconceito que ele sofria, principalmente por parte do pai dele, que sempre foi muito agressivo, sempre foi muito conservador. E teve vezes que eu já escutei coisas desse mesmo tio que foram, assim, absurdas, sabe? Coisas que pra mim, que não era filha dele, foi pesado. Como, ai, pelo menos ele foi corajoso e puxou a cordinha, sabe? Coisas, assim, muito, muito pesadas. Nossa, triste, né? Então, assim, eu não imagino como... de verdade, eu não tenho vivência disso. Se eu sofri, tipo, preconceitos por ser lésbica, não foi dentro de casa. Foi na rua. Então, dentro de casa eu não tive, com meus amigos eu também não tive, as mães deles sempre foram muito abertas a isso também. Mas é muito triste que ainda tem. A gente vê direto na internet, às vezes pessoas jovens pedindo ajuda na rede social para conseguir sair de casa, ou emprego, para poder sair de casa, justamente por causa disso. Então, assim, é complicado. É complicado. Mesmo que você não tenha isso dentro de casa, não passe por isso dentro de casa, uma hora ou outra você passa na rua, ou uma hora ou outra você passa na escola, no trabalho, ou você vê amigos seus passando. Então, é um assunto bem assim, bem pesado. Bem pesado, né? Você quer comentar, Júlia? Olha, na minha bolha, não conheço ninguém que, sei lá, tenha sido expulso de casa, coisas assim, pessoas próximas de mim. Conheço pessoas que eu não conhecia pessoalmente, que eu não era próxima, mas na minha bolha eu não conheço pessoas que passaram por violência dentro de casa. Mas eu acho que essa questão de se assumir, né, e tudo mais, esse preconceito vivido, existem violências que não são físicas, né, violências psicológicas, que é o que acontece principalmente dentro de igrejas cristãs, né, evangélicas, católicas. Na maior parte, os jovens que fazem parte dessa igreja, em grande quantidade mesmo, eu já fiz parte de igreja, a maior parte deles são gays, lésbicas, bissexuais. E eles têm problemas muito fortes de autoestima com a própria sexualidade. Eles vivem muitas vezes uma mentira, sabe? Se condicionam a viver coisas que eles não estão felizes, que eles não gostam, o que é uma forma de violência. Ou até pior, sabe? Pessoas às vezes que eram bem resolvidas acabam entrando para a igreja e se sentindo mal consigo mesmas, confessando e fazendo 1 milhão de jejuns e coisas. E aos poucos a pessoa vai se anulando até entrar em relacionamentos que elas não querem estar de verdade. Isso acontece muito e nisso elas acabam machucando até outros gays, né? No quesito, sei lá, a pessoa de dentro da igreja, ela namora alguém que é de fora, a pessoa de fora sofre com isso porque ela acaba sendo colocada dentro dessa caixa também. Eu acho que acontece muito isso, violências psicológicas. Bem, eu vou dar uma pausa e nós já voltamos, mas vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. Como você acha que consegue amenizar isso, essas pessoas que vivem essa mentira? Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM. Bem, Júlia, deixei uma pergunta no ar, você quer responder? Quero. Você perguntou, né, sobre o que eu acreditava que resolveria essa questão das pessoas se habituarem na religião, inclusive se violentarem, etc, né? Eu acredito que seja uma questão de libertação, sabe? Libertação religiosa mesmo. A religião, ela acaba pregando muitas coisas que não são fatos, que não são verdadeiras, sabe? Ela acaba ditando coisas que, acredito eu, não deveria ditar.
Enfim, eu acredito, eu fui católica por muito tempo, nunca tive esse problema, nunca fui, assim, habituada, nunca pensei nada a respeito, assim, de homossexualidade nesse sentido, mas eu fui católica por muito tempo. E eu deixei de acreditar no momento em que eu comecei a estudar, sabe? Eu acredito que quando você estuda sobre aquilo que está sendo pregado, sobre aquela religião de verdade, não é você estudar com base no que te dão, porque obviamente vão te dar algo que vai comprovar o que eles estão dizendo. Quando você estuda por fora, você consegue ver coisas que você não consegue ver enquanto a sua cabeça tá ali dentro, sabe? E eu acredito que, de certa forma, na minha concepção, eu não alinho e eu não acredito que dê pra alinhar uma religião cristã com o estilo de vida que você vive, sabe? Não porque a gente vive um estilo de vida errado, muito pelo contrário, mas porque não vejo muito como alguém pode se colocar num ambiente que acredita que a sua existência, que a forma como você vive a sua vida é errado e que vai te condenar pro inferno, e você vai continuar vivendo uma boa ali, sabe? Não, isso é uma violência psicológica, isso acaba desenvolvendo muitos problemas de autoestima nas pessoas, muitas vezes os jovens desenvolvem depressão, se matam, se mutilam, por causa disso, por causa da igreja, do que fica, sabe, pregando na sua cabeça. Eu acredito que não tem como você, sabe, ter os dois ao mesmo tempo. É necessário, sim, um estudo, uma orientação sobre as coisas. Por exemplo, o cristianismo, em muitas das coisas, muitas festas cristãs, muitas coisas que acontecem dentro da igreja, são rituais pagãos, que começaram muito antes da igreja, entende? Então, nem tudo ali é verdade. Eu acho que é necessário um estudo, porque a partir do momento que você vê que muita coisa é mentira, você entende que essas pessoas não têm direito de ditar a forma como você deve viver a sua vida, sabe? Você não tem que colocar a sua crença em, sabe, pessoas que você nem entende. Júlia, você não acha que quando você falou agora sobre a religião e a homossexualidade, ficou, desculpa, na minha forma de ouvir você, dá a impressão que é só esse o problema dentro de uma religião. E eu vejo de uma outra forma. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós estamos em 3 pessoas aqui no estúdio. Se uma de nós, um é católico, um é umbandista e o outro é evangélico. A verdade é que se a gente começar a falar sobre a religião, uma vai brigar defendendo a sua ideia como verdade absoluta e os outros como errado. Você não acha que existem muitos outros preconceitos? Não é só isso? A religião em si acaba... Porque assim, Deus é amor. Então não foi Deus que ensinou isso. Foi o homem que veio e desvirtuou tudo. E acaba sendo geral, não só a homossexualidade. Com certeza. Eu falei direcionado a gays porque, né, era sobre a pergunta, né, no quesito, né, de jovens habitolados que se violentam, etc. Mas com certeza, é exatamente isso. A igreja não tem preconceito só com gays, ela tem preconceito com quase tudo que não é como eles querem que seja. Essa é a questão, sabe? Isso que você falou de Deus, ser amor e não sei o quê. A verdade é que a religião, não importa qual seja, ela acaba indo um pouco além de crença. Entra política nela, sempre entra. Tudo é político. O ser humano ele tem necessidade de acreditar em alguma coisa para se manter vivo. Independente de existir ou não tô aqui para colocar em pauta minhas crenças. Mas eu acredito que todo mundo precisa acreditar em alguma coisa para continuar seguindo em frente. É nosso, sabe? É a nossa fonte de esperança, é a nossa fonte de segurabilidade. Então a religião, ela é sobre isso, não importa qual seja, sabe? Tem essas crenças fundamentadas em várias coisas ou não, enfim, tem essas crenças, mas a questão é que quem comanda as igrejas são pessoas, e essas pessoas colocam os interesses delas em pauta, sim, sabe? Porque no que diz respeito Deus e espíritos e Nossa Senhora, sabe, nossa, fulano namora alguém do mesmo sexo, a mulher lá separou do marido, entende? Tem coisas que são só conservadoras, que são usadas só pra confirmar os próprios preconceitos, só pra manter a sociedade como ela tem que ser. É o que eu falei. Padrões. Sim, sabe? Criar padrões, sabe? Foi o que eu falei antes de estudar, entende? Quando você estuda a história da religião, cada uma tem a sua, mas a verdade é que a maior parte delas, a maior parte das crenças, já existia de outras religiões. Por exemplo, o catolicismo, muita coisa, muita festa comemorada no catolicismo, muitas crenças ali dentro existiam muito antes do catolicismo. Eram, sabe, crenças pagãs. E a verdade é que em nome de Deus se matou sabe? Muito, né? Sim, toda a história. A Igreja Católica, por exemplo, ela se apropriou de muitas coisas pagãs. E não é só a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, todas as igrejas se apropriaram de muitas coisas que não eram delas. Então, assim, nem tudo que tá ali é como é, sabe? E sim, tem preconceito com muita gente. E essa é a questão. Por que você já faz parte de uma minoria, você vai se colocar num lugar que condena tanta coisa? Você acredita em Deus, você acredita no Espírito Santo, em Nossa Senhora, em
entidades, não importa no que você acredita, sabe? Eu acho que você pode viver as suas crenças sem se limitar a um ambiente que condena de qualquer forma a sua existência. Eu acho totalmente válido condenar a violência, acho totalmente válido, sabe? Condenar a maldade, mas condenar a forma como as pessoas vivem a vida delas, sem fazer mal a ninguém, sem fazer mal a elas mesmas, não faz sentido nenhum, sabe? Uma coisa é você condenar usar droga. A pessoa tá se matando, sabe? Ela tá se prejudicando. Mas a pessoa beijar alguém do mesmo sexo, o que você tem a ver com isso? A pessoa não tá prejudicando ninguém e nem ela mesma, sabe? Então é isso, esse era meu ponto. Sim, a igreja condena várias outras coisas, não são apenas homossexuais. Mas por que você vai estar em um lugar que condena tanta gente? Sabe? Quem são eles para condenarem tanta gente? Esse era o meu ponto. Eu acho que a partir do momento que você segue essa linha de raciocínio, você não vai se colocar num lugar que vai, sabe, desenvolver uma depressão em você, porque eles ficam o tempo todo falando que você vai pro inferno, entende? Eu acho que também parte do princípio de que as pessoas que acreditam, sei lá, em Deus, ou seja lá qual entidade, elas acreditam que aquela força é maior, certo? Então, por que você só pode ter contato direto com aquela força se for dentro de um prédio que está escrito igreja, ou que está escrito centro, sabe? Eu acho que as pessoas têm que separar religião de fé. Porque o ser humano, como a Ana Júlia falou, o ser humano ele precisa acreditar em alguma coisa para se manter esperançoso, e sabe? As pessoas precisam disso. Mas você não necessariamente tem que atrelar isso a uma religião, entende? Você pode, tipo, ter a sua fé e exercer ela dentro da sua casa. E não se envolver dentro de uma instituição que tem, sim, tipo, política envolvida e, querendo ou não, só quer ditar uma forma de você viver. Também tem um outro ponto que eu ia falar, que é as igrejas, elas costumam muito falar a seguinte frase: nós não condenamos o pecador, nós condenamos o pecado. Mas existe uma coisa muito interessante nessa frase, é quase uma pegadinha, na verdade, né? Você não condena o pecador, você condena o pecado. Então, se ele não tiver aquele pecado, tudo bem. A questão é que, nesses casos, para ele não ter esse pecado, essa coisa que, sei lá quem, né, decidiu que era errado, ele tem que anular quem ele é, certo? Ele tem que deixar de viver a vida que ele quer viver, para viver uma mentira e ser completamente infeliz e muitas vezes se matar, porque é o que acontece, as pessoas estão se matando. Então isso é um ponto também. Eu vou dar uma pausa, que a gente precisa dar um intervalo, e nós voltamos e continuamos no próximo bloco. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM. Meninas, a gente falou aí sobre a religião, que foi um dos temas que a conselheira tutelar tinha levantado. Porém, tem um outro tema que eu queria perguntar para vocês. Ela falou que também tem a questão da cultura. Às vezes não envolve religião, às vezes a gente não está falando de evangélicos, nem de católicos, mas às vezes a pessoa simplesmente porque, meu Deus, a minha família, meus vizinhos, o que eles vão pensar? Ela contou a história de uma mãe que disse, isso é essa modinha, que agora é modinha. E este ponto, como vocês veem isso? Eu acredito que isso está muito relacionado às nossas crenças desde a infância, né? O que nos é apresentado, que geralmente tem, sim, ligação com a história religiosa que é popular no Brasil, certo? Falando assim, do Brasil. Porque, por exemplo, no Brasil predomina-se o catolicismo. Estados Unidos, igreja evangélica. Dinamarca, já outras religiões. Você entende? Tipo assim, cada país tem a sua religião, que é o berço daquele país. Todo mundo cresce ouvindo essas histórias. Então eu acredito que às vezes você não é religioso, mas você conhece aquela historinha, sabe? Do Adão e da Eva, né? Da mulher que veio da costela do homem, né? Ela veio do homem. Quem pare é a mulher, mas ali naquela historinha, a mulher, ela veio da costela do homem. A mulher que comeu a maçã do pecado, né? E não sei o que, deles procriarem. Todo mundo conhece essa historinha, entende? Então, assim, eu acredito que seja muito ligado ao que a gente escuta desde criança, ao que a gente tem acesso. Porque o ser humano, ele conhece aquilo,
acredita naquilo que ele conhece, sabe? Não dá pra Às você vezes ter ele só repete uma... Sim, é igual criança, sequência. sabe? Uma criança fala um palavrão, ela sabe o que é aquilo? Não, mas ela tá repetindo porque ela sabe que quando ela vê o adulto que cuida dela, ele bate o pé e ele fala um palavrão. Ela faz a mesma coisa, ela não sabe o que é aquilo. Ela Você só quer tá dizer que é mais ou menos reproduzindo. assim, por exemplo, eu não tenho nenhuma religião, mas aí eu tenho vergonha, porque eu cresci ouvindo que era feio uma mulher com mulher. Então, eu só Exatamente. repito aquilo. Sim, no final das contas, de onde que vem o preconceito, né? É uma repetição de padrão. Assim, não só, tipo, com preconceito com homossexuais, mas, por exemplo, ai, menina usa rosa, menino usa azul. Ou, por exemplo, você sabe que seu nome é Andréia desde que você se entende por gente. Porque te falaram isso, certo? Certo. E se te falassem que seu nome era Bruna, desde que quando você nasceu, você ia acreditar que seu nome era Bruna. Entende? Então, não passa de repetições de padrão. Essa coisa do preconceito. Vai passando. Porque às vezes, se você perguntar de fato pra pessoa por que ela acha errado, às vezes ela não vai nem saber responder. Entendeu? Ou às vezes ela nem sabe o que é aquilo de fato. Mas ela repete um padrão, sabe? É isso, é uma repetição de padrão. A gente vive em sociedade e sociedades costumam ter padrões. Meninas, eu vou comentar com vocês uma outra coisa e vou ver o que vocês vão me dizer. Eu tenho uma amiga que é lésbica e ela escreveu esses dias na rede social dela o seguinte: ah, claro que eu escolhi ser assim, eu queria ser assim, eu queria ser julgada, eu queria ser maltratada, eu queria ser apontada na rua. Foi minha escolha sofrer tantos preconceitos. O que vocês pensam disso, dessa frase? Então, sobre isso, né, das pessoas falarem, né, tipo, ai, nossa, porque você escolheu ser assim, até que acharem que você pode simplesmente começar a ser hétero. A gente pode fazer outra pergunta pra eles, né? Tipo assim, já que é só uma questão de escolha, você conseguiria, você é um homem hétero, ficar com outro homem? Se não, a gente já sabe que não é uma escolha. Sexualidade, você nasce com a sua sexualidade da forma que você é assim e acabou. Não dá pra você mudar, você é o que você é. Se você é um homem hétero, você não vai ficar com um homem. Se você é uma mulher lésbica, você não vai ficar com um homem. Se você é uma mulher hétero, você não vai ficar com uma mulher. E se você ficar, então você é bi. Ponto, sabe? É muito simples. A gente é o que a gente é. Assim como você pode ter nascido hétero, outras pessoas nascem gays. E eles geralmente têm esse discurso porque a gente se descobre com certa idade ou se entende assim por certa idade, mas a gente só descobre tarde ou só se entende tarde por conta, tipo, que eles pregam que a gente tem que ser hétero. Se ficasse livre, tipo assim, não tem só hétero como opção, você, sabe, tanto faz com quem que você se relaciona, aposto eu que, tipo assim, desde cedo as pessoas saberiam do que elas gostam. Sim, tanto que geralmente em famílias mais liberais, por exemplo, a Vitória, ela se assumiu criança, certo? Né? Não, é porque eu tinha essa ideia de que eu gostava de meninas, porque querendo ou não, chega uma certa idade da nossa infância, não por malícia, e não, sabe? Você tá se descobrindo, sim, né? mas você começa a ter aquele crushzinho, por exemplo, crianças, sei lá, crianças que sejam hétero. Você vai lá, tá na escola, você acha um menininho bonitinho, troca cartinha, aquelas coisas. E eu sabia que eu gostava de menina. Porque eu gostava, é uma coisa inata da gente, a gente sabe que a gente gosta. Assim como, tipo, eu via minhas amiguinhas, ai, fulano é bonitinho, ou coisa do tipo, eu sabia que eu achava a menina bonita, e eu sabia que eu gostava de menina. Entende? É uma coisa inata. Às vezes as pessoas levam essa coisa de, nossa, uma criança gay, não sei o que, como algo, tipo, sexualizado e errado, mas isso é uma ferramenta de marginalizar esse grupo, sabe? Porque não é só porque uma criança, por exemplo, uma menininha acha bonitinho uma amiga dela ou gosta da amiguinha dela, que, tipo assim, é errado e se ela gostasse de um amiguinho dela não seria errado. Entende? Entendi. Acho que rola muito essa questão da sexualização também. Sim, exatamente isso, sabe? Aquela coisa do seu filhinho, o seu sobrinho, enfim. Ele tem 9 aninhos, aí ele chega em casa falando que ele gosta da amiguinha da escola dele, que ele quer dar um presente pra ela. Vocês vão achar fofo. Se ele falasse que ele gosta do amiguinho, o que ia acontecer, sabe? Né? E às vezes a família nem é uma família conservadora, mas já é aquela coisa, mas uma criança, ele não sabe Se quem ele é. sobre. E o que é muito Se engraçado. fosse um hétero, não E o que é muito isso. engraçado, porque geralmente quando a gente tem, tipo, criança na família, todo mundo começa, quando é menino principalmente. Ai, vai ser um pegador, hein? Ai, cuidado com as menininhas. Mas ninguém fala o contrário. Então é uma coisa que é exposta a gente desde cedo. Ou, tipo, quando é menina, eles falam, ai, mas cuidado com ela, hein? Os meninos vão ficar tudo em cima. Entende? E quando a gente fala, tipo, não, mas o meu filho é gay, aí você pensa, nossa, mas é só uma criança. Mas ele não entende ainda o que é isso. E Como quando se- vocês ouvem aquele comentário machista do tipo, é porque vocês não conheceram nenhum homem
Eu respondo a mesma medida. É porque você não conheceu um homem bom também, que você é hétero. Se você conhecesse um homem de verdade, você seria gay. Eu acho que o que serve pra um serve pra outro. Se eu não conheci o homem certo, ele também não conheceu. Entendeu? Nada a tirar nem pôr. Tá tudo correto. Bem, vamos dar uma pausa e já voltamos. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz o seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais, entre em contato pelo Rádio Nextel 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM. Meninas, como eu falei para vocês, eu entrevistei um trans. E não sei se foi impressão minha ou não, mas eu percebi uma certa rivalidade. Eu não vou dizer que com os homossexuais, mas com as lésbicas. Eu estou certa ou não? Então, vocês querem comentar? Quero. Não é bem assim de rivalidade, né? O que tem acontecido ultimamente é o seguinte. Gays e lésbicas, né, existem desde sempre. Todo mundo está familiarizado, né? Gays, homens, né, gostam de homens. Mulheres, lésbicas gostam de mulheres. Ponto. O que está acontecendo no momento é que tem uma onda, né? O transativismo, né? Que basicamente o movimento ali das pessoas trans. Eles têm pregado que mulheres lésbicas têm que se relacionar com o sexo oposto, sim, e que homens gays têm que se relacionar com o sexo oposto, senão eles são transfóbicos. Basicamente é isso que eles falam, né? Eles acreditam que, por exemplo, assim, olha, eu sou uma mulher lésbica, e aí tem uma mulher trans, que ela tem um corpo masculino, ela não fez cirurgia nem nada, ela tem ali o órgão masculino, o corpo masculino, mas ela, né, se identifica como mulher, se veste como mulher. Começou a tomar hormônio. E eles acham que se eu não quiser ter relações sexuais com essa mulher só porque ela tem ali o órgão masculino, né, só porque ela tem ali um pinto, eu sou transfóbica. É isso que eles acreditam. Eles acreditam que homossexuais se relacionam com qualquer sexo. E que héteros também, com qualquer sexo. O que importa é basicamente como a pessoa se sente. Sabe? É isso que eles pregam. Por exemplo, se eles se sentem uma mulher, então eu, lésbica, tenho que me relacionar com eles. Não importa se eles têm aquele órgão ou não, se eles se vestem dessa forma ou não, não importa, sabe? Eles pregam muito de que ser mulher é usar um vestido, ter o cabelo longo, passar uma maquiagem, e que ser homem é usar roupas largas, é isso que eles acreditam, entende? Sim. Então eles acreditam que você é hétero, por exemplo, você tem que se relacionar com qualquer sexo, não importa qual seja. Se a pessoa se identificar com um homem, você tem que se relacionar com ele. Entende? Entendi. E o que tá acontecendo é que gays e lésbicas estão se opondo a isso, porque não é bem assim, sabe? Existe essa luta, essa resistência há séculos, entende? Tipo assim, sabe? Pra aquela coisa de que para ter o direito, né, sabe? De viver como você é. E eles basicamente começaram a desvalidar completamente a nossa sexualidade, a nossa luta. E ameaçar mesmo, sabe? Existe uma influencer, não lembro o nome dela agora, que ela comentou, não lembro o que, sobre enfim, mulher e tal, né, que ela gostava do corpo feminino, e aconteceu uma onda de ataques contra ela na internet, de mulheres trans falando que iam lá mostrar pra ela aprender a gostar do outro órgão, em que não sei o que, entende? Então é isso que tá acontecendo. Basicamente incitando estupro. Incitando estupro corretivo, sabe? De que você é lésbica, você tem sim que gostar de pinto, você é gay, você tem sim que gostar de você, então não importa, porque se essa pessoa se sente, entende? É isso que eles pregam. E o que acontece é que os gays e as lésbicas, eles estão se opondo a isso, porque é aquilo, né? O sexo não é um sentimento. Você não transa com o espírito de uma pessoa, né? Com o que ela se sente. Você transa com o corpo dela. É basicamente isso. E aí, eles estão com essa onda, né? De que, nossa, homossexuais são transfóbicos, vocês têm sim que se relacionar com a gente. E a única coisa que tá acontecendo é que os gays e lésbicos estão falando não. E eles não estão gostando. Mas até então não é uma rivalidade. Gays e lésbicas continuam vivendo a sua vida como sempre, se relacionando com o mesmo sexo, vivendo como vivem. A diferença é que agora a gente tá sendo atacado pelas letras dos próprios LGBTs, pelas outras siglas. É basicamente isso. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu fiz essa pergunta para ele, tá? Então eu vou repetir a pergunta para vocês. Eu comparei essa situação com o caso das mulheres. Assim, o que a gente percebe na nossa sociedade? São mulheres atacando mulheres. Então, se uma mulher engorda muito, nossa, você tá gorda, você tá isso, você tá aquilo, se emagrece, nossa, então assim, é sempre uma mulher
colocando outra mulher para baixo. Neste caso, não teria que ser uma luta conjunta, tipo assim, todos vocês estão lutando pelos seus direitos, ao invés de criar essa rivalidade? Com certeza. Mas a questão é que cada um tem as suas pautas principais, certo? Porque cada um tem as suas vivências. Um homem gay não pode dizer o que é ser lésbica, assim como eu não posso dizer o que é ser gay. Certo. Então, sim, deveria ser uma luta em conjunto, mas não é e nem vai ser. E a gente prefere que não seja. Entende? Não que não que a gente tenha que atacar uns aos outros, óbvio que não. Mas é aquele mesmo seguinte da religião. Por que eu vou estar dentro de uma coisa que me fere? Que fere minha existência? Então eu não vou apoiar o transativismo se eles estão ferindo a minha existência. Entende? Então eu acho que sim, deveria ter uma parceria. Se eu ver algum caso de transfobia, vou achar errado, vou comentar sobre, vou falar que é errado, mas eu não vou me pôr adiante de um... Pra defender a ideia. Não vou defender a ideia, entende? Sim. Porque, olha, o que tem acontecido muito, por exemplo, é de mulheres trans falando coisas absurdamente lesbofóbicas, homofóbicas, misóginas, sabe? Misóginas. Tipo, ai, nossa, não, porque eu sou mais mulher que você, não sei o quê. Falando porque tem silicone, porque tem cabelo longo. Resumindo, mulher, a feminilidade. Porque, resumindo, basicamente, mulher é você ter um cabelão, um vestido, uma maquiagem, um peitão. Sabe? Entendi. E dane-se a sua existência, dane-se a violência que uma mulher sofre, sabe? A violência obstétrica, sabe? Né? No caso, quantas mulheres aí, eu tenho certeza que tem muitas mães assistindo, não sofreram violência obstétrica, né? Ali na hora do parto. Que tiveram filho cedo. Sim, sabe? A questão do estupro. Ninguém vai parar na rua e vai perguntar: nossa, você se sente uma mulher antes de tentar te estuprar? Então existem essas questões que eles não se importam com essas questões. Essa é a verdade, entende? Eles não se importam se tem pessoas incitando ódio a mulheres, a lésbicas, ameaçando de estupro corretivo. Eles não se importam, entende? Então, eu concordo que, nossa, eu entendi na sua pergunta de ser uma luta conjunta, no quesito de que a sigla LGBT deveria se proteger contra os homofóbicos, Isso, etc. um proteger o outro, né? O problema é que a sigla LGBT, ela se tornou muito grande e ela tá englobando pessoas que não fazem parte da comunidade. Por exemplo, eles criaram uma sigla para pessoas que não sentem vontade de fazer sexo casual. Héteros que... Sabe, o que é isso, gente? Que porque hoje em dia... É porque sempre tem aquele negócio de que hoje, pra você falar alguma coisa, precisa ser o seu lugar de fala. E quando você não tem um lugar de fala, parece que você tá esbravejando sem ter uma causa. Então eles sentem essa necessidade de ter uma opressão. Hoje em dia todo mundo quer uma opressão pra chamar de sua. Todo mundo precisa de uma opressão, entendeu? Só que eles esquecem que, tipo assim, que as pessoas que realmente sofrem com aquilo estão sendo apagadas. Apagadas. Porque a partir do momento que você chama, por exemplo, na questão da pobreza menstrual, a partir do momento que você chama, tipo assim, as mulheres de pessoas que menstruam, você apaga que é aquele grupo que está sofrendo aquela opressão. Isso é uma questão muito importante, inclusive, né? Agora, se você fala mulheres para se referir sobre menstruação, sobre gravidez, você é considerado transfóbico, você é considerado uma pessoa ruim, porque não são mulheres, são pessoas que menstruam. Só que o problema é, por exemplo, é muito importante a gente nomear a violência, né? Por exemplo, a Lei Maria da Penha existe para proteger mulheres de homens, da violência de homens, porque é o que acontece. A partir do momento que você apaga o nome mulher e se torna pessoas, a violência tá vindo de quem? Como que você se protege? Como que a lei te protege? Entende? Então isso é muito perigoso, esse apagamento das mulheres, esse apagamento dos gays. E sim, isso que você falou era verdade, que é principalmente com lésbicas, o que é muito interessante. Porque é muito difícil eles ameaçarem um homem gay de estupro corretivo, porque ele diz que não gosta de buceta. Mas já com as lésbicas é diferente. Porque, no final das contas, a violência masculina, ela é muito social. Se você é socializado como, né, um ser humano, um homem, independente de você mudar depois, ainda tem aquela questão social. Você não cresceu sendo uma menina, correndo risco de... Toda vez que sair na rua, um velho mexendo com você, por você ser uma menina, correndo risco de estupro, tendo todas as questões que uma menina tem, sabe? Então, meninas, vamos dar uma a pausa socialização é diferente. E já retomamos. Sensorial Espaço Terapêutico, localizado no Boqueirão, na cidade de Praia Grande, é um local para você realizar cursos e atendimentos, como com o baralho cigano, o tarô, o jogo de búzios, também fazer tratamentos psicoterapêuticos individuais, tratamento com massagens. É um espaço preparado para receber você com toda a infraestrutura e o conforto necessário. Consulta nosso site
Veja toda a nossa agenda de cursos. Temos também a loja online com diversos produtos. Então acesse agora sensorialet.com.br. Sensorial Espaço Terapêutico, expandindo consciências. Estamos de volta com o programa Mulheres, aqui na Sensorial FM. Júlia, você estava terminando o teu ponto de vista, por favor, continua. Não, era basicamente isso mesmo, sabe? Não é uma questão de rivalidade, de querer atacar a outra sexualidade. Pessoas trans sofrem muita transfobia, definitivamente, sabe? Assim como gays, lésbicas sofrem homofobia, mas é mais uma questão de se defender dos próprios ataques, entende? Porque a sigla LGBT se tornou grande demais e nisso eles apagaram muitas pessoas, eles estão violentando outras sexualidades. Acaba apagando outros direitos, Sim, né? estão apagando direitos, é um pouco perigoso para as mulheres no geral essa questão, né, de anular o nome mulheres, porque se você não pode falar, nossa, sobre a violência que a mulher sofre contra o homem, você tem que citar pessoas com buceta sofrem, pessoas com... Isso é muito complicado, essa forma como eles querem falar, porque isso apaga. Como que a lei vai te proteger se você... Como é que a Lei Maria da Penha vai te proteger? Se você não é uma mulher, você é só um ser humano de buceta, você é o quê, gente? Sabe? Isso é errado, você é mais do que isso, sabe? Você falou sobre a questão da socialização e isso é um fato, porque por mais que, sei lá, o Joãozinho, que se identificou como Joãozinho até os 18 anos e depois resolveu se chamar Maria, não vai equiparar a vivência dele com a Ana Júlia, que nasceu mulher e se identificou como mulher desde pequena. São violências assim diferentes. como a vivência da Ana Júlia como mulher é diferente da minha vivência como mulher, porque eu sou preta, então são vivências diferentes. Mesmo que, nossa, ele se identifica como mulher agora, ok. Mas são vivências diferentes, e isso leva a gente a ramos diferentes na vida. Entendi. Até porque quando a gente fala sobre trans, por exemplo, quando eles estão adultos, né, fala assim, por exemplo, a maioria das mulheres trans se envolve em política para defender o direito das mulheres que elas não teriam como defender, já que elas não passaram por isso, tipo, desde pequenas, ao meu ponto de vista. E os homens trans, coincidentemente, vão para, por exemplo, a maior conquista assim, de um homem trans é gerar um filho. Então, no final das contas, não trocam os papéis, sabe? É exatamente isso que ela falou. Olha, no mundo cis, né, que são pessoas que se identificam como nasceram, quem domina são os homens. No mundo trans, são as mulheres. Qual que é a semelhança que os dois têm? Entende? É exatamente isso que ela falou. Mulheres trans, né, que são pessoas que nasceram, né, com sexo masculino, se envolvem na política, se tornam líderes, são faladas, viram celebridades. Sim, agora os homens trans que nasceram, né, com sexo feminino, a maior conquista deles eles casam, têm filhos, são essas as notícias que você vê. Então não muda, sabe? Isso, o que é muito engraçado, porque vou falar sobre os homens trans, porque biologicamente, né, mas o que é muito engraçado, porque esses mesmos indivíduos que um dia rejeitaram tudo o que tem a ver com o corpo feminino, que tiraram os seios, usaram roupas que não são ditas como femininas, não se identificam como mulher, hoje escolhem gerar filhos. Que é Então acaba voltando atrás. Que é uma coisa que mulheres foram feitas, né? Perante a sociedade, foram feitas para fazer. Eu acho que acaba que eles não... Eles querem pregar, que eles estão fugindo daquilo que a sociedade quer, que eles são, sabe, corajosos, revolucionários. Mas eu acho que eles acabam fazendo exatamente o que a sociedade quer, sabe? Existem países em que é crime você ser gay, mas eles, inclusive, pagam se você quiser se tornar trans. Por quê? Olha, vou dar um exemplo, tá? Quando a Damares disse aquele negócio lá, meninas usam rosa, meninos usam azul, e a sociedade, né, LGBT, etc., se revoltou. O transativismo basicamente prega assim: tudo bem você ser uma menina e você gostar de azul, é só você virar um homem. Ou seja, é a mesma coisa. Você tem certeza que você não é um homem? Quantas mulheres lésbicas caminhoneiras recebem comentários deles falando que, não, porque você é um homem trans, você tem que começar a transicionar. Então, no final das contas, eles acabam sendo muito mais conservadores do que eles querem acreditar que eles são. Que é a mesma cultura que países extremamente conservadores pregam. Que é tipo assim, não, tudo bem você gostar de homem, só seja uma mulher. Entende? Então, eles acabam pregando isso. E é muito complicado, porque eles fazem parecer que são os gays que violentam eles. Mas nenhum gay sai pra matar um trans. Não somos nós que matamos eles, que violentamos eles, são outras pessoas, certo? São os héteros, são os religiosos, entende? E acaba que eles apontam para vocês e no final das contas vocês vão... Bem, minhas queridas ouvintes, o que nós aprendemos ouvindo essas meninas, né? Tão jovens e
com a mente assim, tantas ideias, tão inteligentes para estar conversando com a gente. Que temos que ser amigos dos nossos filhos, ouvi-los, respeitá-los. Nem sempre a gente vai concordar com as escolhas deles, ou mesmo entender, mas respeitar, né? Porque quando fechamos as nossas portas para os nossos filhos, outras pessoas estão abrindo as portas para eles. Então é muito melhor que estejam com a gente, que estejam às nossas vistas, que sejamos amigos, os amigos deles, do que a gente perder os nossos filhos para o mundo. Como eu tenho esse trabalho aí com moradores de rua, a gente vê cada situação e cada história de pessoas que foram abandonadas mesmo ali pela família. Isso tudo é muito triste, porque eu não vou dizer que 100%, mas uma grande maioria, se tivesse tido uma família, um apoio, talvez não estivessem ali. Claro que a gente não está generalizando, porque são muitas histórias, mas alguns casos foi exatamente isso. Então, o que eu vou dizer? Ame seus filhos, ouça, respeite, aprenda a ouvir, aprenda a respeitar. Beijo no coração de todos vocês e uma semana muito abençoada e muito obrigada por estar aqui acompanhando o nosso programa. Beijo. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM,